boa noite, queridos buscadores da luz. Hoje nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Iniciação Humana Solar, de Alice Bailey, introduzida pelo mestre Joao Cruz. Hoje é dia 14 de maio de 2026. Pediria a Sônia para recitar para nós o mantra de proteção e a Cecília a grande invocação, por gentileza. Mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz, e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos, e daí não nos movemos. Pode ir, Cecília, por favor. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Obrigada, Sônia, obrigada, Cecília. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já desde o começo. Tem alguma dúvida em relação ao significado e à forma de pronunciar a grande invocação? Algum de vocês tem alguma dúvida e gostaria de esclarecer? Não? Está todo mundo consciente? A forma de inspirar, a respiração, a visualização? Bom, então, se não tem ninguém, se tiver alguma dúvida, depois vocês perguntam, porque é importante demais. Se a gente tem um Eu trabalho. gostaria, sim, eu gostaria de uma explicação sua, perdão, Evelyn. Ah, tá bom, Evelyn. Tudo bem? Ok. É, porque é, é importante a gente conhecer, né, como se pronuncia essa grande invocação. E lembrando que essa que a gente chama a grande invocação foi a última estrofe da invocação que foi dada à humanidade em 1945. Antes nós tivemos mais duas estrofes da grande invocação. E essa aqui foi já
depois da guerra e que a humanidade estava passando por um período de intenso sofrimento, mas já tinha despertado para a necessidade da ajuda dos grandes seres, né? Então, como que a gente deve entoar essas palavras, né? Sempre que a gente for emitir a palavra, a gente faz uma inspiração para que a gente consiga conectar com o eu superior. Então, quando a gente vai começar a primeira estrofe, desde o ponto de luz, fala lento, devagar. Quando chegar na última estrofe, o que ponto de luz na mente de Deus? O que significa? O que vocês acham que é o ponto de luz na mente de Deus? Onde que está a mente de Deus aqui para nós? E Eu acho que a mente de Deus está em tudo que existe. Tá? Exatamente, a mente de Deus tem tudo que existe, mas quando a gente faz essa invocação, nós estamos invocando no plano mental, tá? Então, esse plano mental, ele vem de onde? Ele vem das Pleiades. Então, à medida do possível, nós vamos tentando sentir que essas energias pleidianas do plano mental, da mente de Deus, afluam na mente da humanidade, que é onde que ela está. Nós estamos na quinta raça raiz, a raça ariana, né? Então, isso a gente vai fazer essa conexão. Então, aí a gente dá uma pausa, né? Normalmente o tibetano, nas reuniões mais internas, faz-se um Om, emite-se um Om, sendo a alma emitindo esse Om. Depois vem do ponto, inspira novamente, fala, desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à Terra. Onde que é esse ponto de amor no coração de Deus? De onde que vem? Vem de Sirius, né? O alter ego do nosso planeta. Então, é do ponto de amor no coração de Deus. Então, a gente visualiza vindo essa energia amorosa de Deus, principalmente na cor azul índigo, e se disseminando em todos os corações, e a descida do Cristo na Terra. Tá? Faça, então, nova pausa. Eu estou falando bem rápido, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Depois, se precisar, a gente volta a conversar sobre isso. A terceira estrofe, desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, o propósito de as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Onde é que está o centro dessa vontade de Deus? De onde que ela está descendo? Ela está descendo. Eu sei que muita gente que está aí sabe, não está querendo falar, mas eu vou adiantar para a gente poder continuar. Então, ela vem, então, é, da Ursa Maior, né, que é a que representa o primeiro aspecto de Deus. Então, a gente visualiza, quem conhece a astrologia pode visualizar a, a constelação da Ursa Maior, fluindo, então, essas energias da vontade, né, e do poder. E aí, já purificando e iluminando o plano físico etérico, tá? Então, essa é uma forma, porque a gente tem que meditar, não direcionando para coisas específicas, mas para os planos específicos, porque toda energia, ela vem de algum lugar para ir para o outro lugar. A gente faz essa conexão, a gente é o próprio orientador dessa energia. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Não tem nenhuma dúvida aí onde que essas energias vão ancorar, né? Então, vão ancorar na raça humana, vão ancorar em nós. Então, nós somos um ponto focal de ancoragem dessas energias, né? Como que nós vamos fechar ou selar a porta onde mora o mal? Então, a gente vai colocar todas aquelas
vamos dizer, aquelas faculdades que nós desenvolvemos durante o caminho probacionário de corretas relações humanas, que é a síntese dela, para selar essa porta onde mora o mal. E quem sabe a astrologia também já pode fazer aquela, a cruz cardinal, não sei se é a cruz cardinal, coloca a, a cruz, no topo nós colocamos Capricórnio, abaixo Câncer, do lado Libra e do outro Áries. E aí então nós selamos a porta onde mora o mal. Ok? E aí vai o refrão, né? Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Então, a todos aqueles três aspectos que nós falamos nas primeiras estrofes, então vão restabelecer esse plano de acordo com essa energia que vem, que é o propósito do grande ser, aquele que nós movemos, nos existimos e temos a nossa existência. Ok? Então, só uma ligeira observação para que a gente fique firme na hora da recitação dessa grande invocação, que é o estudo que praticamente todo o novo grupo de servidores do mundo tem feito. Né? Existem grupos que estão fazendo aprofundamento dessa grande invocação e algumas coisas mais. Ok. Tem Boa alguma tarde, dúvida? Podemos. Aurora. Olá, Oi? grupo. Viva, boa Ei, noite. Lucinha. Boa noite. Aurora, falaste em astrologia e na grande invocação, e eu comecei aqui a refletir, eh, até porque a grande invocação, à medida que nós vamos expandindo a consciência, com certeza nos trará mais informação. Eu estava aqui a pensar se podíamos atribuir a primeira estrofe aqui, o ponto de luz na mente de Deus, isto aqui sou eu a pensar alto, ao quinto raio e a Vênus. Estamos Sim, a falar na luz, na mente de Deus. Depois, segunda estrofe, ponto de amor, imediatamente pensei em Júpiter e segundo raio. segundo raio. Uhum. Centro onde a vontade de Deus é conhecida. Fui para o primeiro raio e para Vulcano. E terceira estrofe, a raça dos homens, terceiro raio e Saturno. Enfim, foi o que me ocorreu. Excelente, excelente, né? Uhum. É isso mesmo, à medida que a gente vai expandindo a consciência, vamos fazendo as correlações. Não Excelente, para. Luciana, obrigada. Eu só faria uma pequena alteração, Lúcia. Boa Sim. noite para você aí. Olá, Sónia. O Diga, por ponto de favor. luz, eu entendo que é o terceiro aspecto da divindade, então seria um terceiro raio. Terceiro raio. Ah, ok. É, E o último, e da humanidade? Aí eu Quarto entendo que a raio. humanidade, pensando no nosso estágio, seria um quarto raio. Ah, certíssimo. é, Sim. Harmonia pelo sim, conflito. Sim. Aham. Boa. É assim que eu faço a excelente. correlação por enquanto. Faz mais sentido, Daqui a pouco a sim. gente muda. A gente, o conhecimento, fala que a verdade, nós temos um filamento dela, né? À medida Isso. que nós vamos expandindo a consciência, a verdade vai se desvelando, né? Então, assim, Ok, este quarto raio da raça dos homens, vamos relacioná-lo com o planeta Mercúrio, não Perfeito. é? Porque acho que Mercúrio, sim. Uhum. Ok. ok. Obrigada. Podemos ir passar, Anela, por favor? E uma pessoa para ler, por favor. Ei, boa tarde, eu posso ler. Boa tarde, boa noite. Obrigada, Edith. Lugar e efeito da iniciação. Cada iniciação proporciona maior controle sobre os raios, se é possível expressar desta maneira, embora não transmita a ideia de maneira exata. As palavras muitas vezes confundem. Na quinta iniciação, quando o adepto se torna mestre nos três mundos,
ele controla mais ou menos, segundo sua linha de desenvolvimento, os 5 raios que estejam especialmente se manifestando no momento em que toma a iniciação. Na sexta iniciação, ele se torna esse, ele se, ele Se tomar, se se ele ele, tomar. não, na sexta iniciação, se ele tomar esse grau mais elevado, adquire poder em outro raio. Na sétima, exerce poder sobre todos os raios. A sexta iniciação assinala o ponto de realização do Cristo e põe o raio sintético do sistema sob seu controle. Devemos ter presente que a iniciação dá ao iniciado poder nos raios, e não poder de dominar os raios, pois são duas coisas bem diferentes. Cada iniciado tem, logicamente, como seu raio primário ou espiritual, um dos 3 raios maiores, e no raio de sua mônada é onde finalmente adquire poder. O raio de amor, o raio sintético do sistema, é o último a ser dominado. Então, aí o que está dizendo é o que vai acontecendo à medida que o adepto, né, não, a gente vai evoluindo e vai adquirindo o controle sobre os raios, né? Mas ele coloca aí, é interessante que não é dominar, como é que não pode dominar os raios, mas eu acho que ele vai tomando conhecimento do que significa esses raios, né? Pelo menos é isso que eu entendo. É, e eu acho que talvez se alguém pudesse explicar melhor essas iniciações, né, e o que vai acontecendo com cada uma e o que cada raio proporciona, eu gostaria que explicasse. Isso aqui é só uma parte inicial, né, Edith? Então, nós estamos Aham, começando, ele está começando a expor o que pode acontecer. O que eu acho mais importante agora é a gente relembrar que o raio do amor, o raio sintético, é o raio sintético do nosso sistema solar. Atualmente nós estamos em segundo raio e vai ser o último que vai ser dominado. Cada iniciação você vai aumentando um pouquinho de expansão de consciência e depois a gente vai estudar cada iniciação particular, tá? cada E é bem iniciação claro. e o raio Isso, que aquela iniciação possibilita você ter eu acho que é um conhecimento maior desse raio, maior. né, a influência Você dele, não é né? que você vai dominar o raio, você vai ter o poder de utilizar esse raio conforme a necessidade. Aham. Que aí eu acho que é o contrário, a gente vai permitir, tendo consciência, que o poder do raio haja sobre nós, né? Não sei se poderia ser dito assim. Pode ser dito dessa forma. Mas o mais importante é que a gente pode trabalhar com o raio conforme a necessidade do que se está precisando, conforme a necessidade se apresenta naquele momento. Você pode Uhum, direcionar esse raio para aquela necessidade. sim. Mas alguém gostaria Poderiam de. explicar, por favor, o que é raio sintético do sistema? Sim. Alguém quer explicar? Lícia Maria. O- Posso só Não, o dar raio sempre. um. Pode ir, sim. Para não ficar Sim, sim, falando. vou ser muito breve. Então, todas as eras, todas as épocas de um Logos têm o seu raio, não é? Que está como se fosse a governar a Terra. Já tivemos o terceiro raio, de atividade inteligente, e atualmente o raio sintético é o amor-sabedoria, que é o raio do nosso Logos planetário. Mais à frente, vamos então para a vontade e poder para o primeiro raio. Então, é como se
É como se não, é o segundo raio que gera, que governa todo o nosso sistema planetário por estes tempos fora. Muito bem. Eu só vou concordar Eu tudo que a eu não Lucinha falou. entendi foi a expressão sintético, porque aqui para nós, aqui no Brasil, o que é Sim, sintético é alguma coisa que não é verdadeira. Então, é o raio sintético do sistema. Aí eu fiquei sem entender direito. Mas sim. o A mim sintético, também ele me diz fazia, em sim. síntese, não é na Ah, de questão da sim. materialidade, não. Ah, Agora eu e- entendi. Também me isso. fazia Gratidão. confusão. E mais, e E- sempre que falamos no raio da síntese, eu penso logo no primeiro raio, ou então no novo ashram de síntese, que é o primeiro raio, o segundo raio e o sétimo. Mas já percebi que não. Quando se fala no raio sintético, é o raio de síntese que atualmente é o que comanda, não é? Que neste caso é o Não, segundo agora eu raio. Eu compreendi vejo bem. assim, Gratidão. Uhum, beleza. Estou Mais entendendo alguma aqui que é o dúvida, raio gente? sistêmico do sistema solar que sim, pertence à Terra. Atual. sim. Então, igual a Lúcia, vamos só fazer uma síntese aqui. A manifestação, nós temos três sistemas, né? Nós tivemos o primeiro sistema solar, que já passou da atividade inteligente criativa, que a Lucinha falou muito bem. Depois, terminou aquele Mahamavantara, então cria-se um outro sistema, que é o nosso atual, segundo raio, amor e sabedoria, e posteriormente vai, como ela própria colocou, o primeiro sistema solar. Então, o primeiro raio de aspecto de Deus, que aí tem a síntese de todos os raios, tá? E aí, desenvolvendo, quando nós alcançarmos essa síntese total, então entraremos no planeta, o sistema solar, em Plaraya. E aí, uma nova forma de manifestação acontecerá. Lei dos Ok? ciclos, Aurora. Hein? Lei dos ciclos. Segue a lei dos ciclos também, né? A lei da periodicidade. Uhum. Ok? Podemos ir, Bela? Se alguém quiser É, comentar mais alguma coisa. posso. Eu queria perguntar. Mas sempre a partir do sistema solar, do nosso Sol espiritual. Sim. Tá. Eu disse sistema planetário há pouco, mas é sistema solar. Solar, o Sim, planetário sistema faz parte do solar. sistema solar. Quem quer ler? Por favor, por gentileza. Eu posso ler. Obrigada. Aqueles que desencarnam depois da quinta iniciação, ou aqueles que não se tornam mestres em encarnação física, tomam suas iniciações seguintes em outra parte do sistema. Todos estão na consciência do Logos. Deve-se ter em conta uma grande realidade. As iniciações do planeta ou as do sistema solar são apenas preparatórias para admissão na grande loja de Sírios. Esse simbolismo foi bem conservado para nós na maçonaria, e combinando o método maçônico com o que nos foi dito a respeito dos passos no caminho da santidade, teremos um quadro aproximado, ampliando um pouco. As primeiras 4 iniciações do sistema solar correspondem às 4 iniciações no umbral, anteriores à primeira iniciação cósmica. A quinta iniciação corresponde à primeira iniciação cósmica, a de aprendiz aceito. Na maçonaria, que faz de um mestre um aprendiz aceito, na loja de Sírios. Então, ele. Tá. A sexta iniciação é análoga ao segundo grau da maçonaria,
enquanto que a sétima torna o adepto um mestre maçom da Irmandade de Sírios. Vai continuar? Mestre, Mestre, portanto, é quem portanto, já tomou a sétima iniciação planetária, a quinta, mas eu acho que conhece. Acaba aí? Não. A quinta iniciação solar e a primeira iniciação cósmica, a de Sírios. É, porque Conta não está aí. aparecendo aí no ah, slide, né? porque para mim está Desculpe, não aparecendo. está aparecendo aqui para mim. Ah, Ai, ah, Ai, vocês está estão no grande. celular? Tem que ter mais cuidado de cortar-me um pouco mais. Então eu vou ler a última. Agora sim, agora A última. apareceu. Mestre, é, portanto, é quem já tomou a sétima iniciação planetária, a quinta iniciação solar e a primeira iniciação cósmica, a de Sírios. Quem quer comentar? Quer comentar, Cecília? O que você entendeu pelo que Não, você eu não, leu? eu ainda estou aprendendo sobre isso. Eu gostaria aqui de receber a explicação. Aham. Bom, então, assim, o que eu estou querendo passar para vocês é que a gente não tem, assim, que preocupar muito nesses primeiros passos, porque o mestre está mostrando como é que vai desenvolver esse processo iniciático. É, evidentemente que uma iniciação planetária é uma iniciação inferior à iniciação é, siriana e uma iniciação cósmica. Então, existem as correlações. E aqui eles abordam muito também a correlação entre os graus da maçonaria e as iniciações. Então, assim, eu acho que vocês não precisam saber disso, acho que ninguém precisa saber, né? Só nós que somos da maçonaria é que temos interesse em conhecer esse aspecto aqui. Mas, de qualquer forma, ele colocou muito bem aqui, ó. A quinta iniciação corresponde à primeira iniciação cósmica, a de aprendiz aceito, é um dos graus da maçonaria, que se faz de um mestre, um aprendiz aceito, na loja de Sírios. A sexta iniciação é análoga ao segundo grau da maçonaria, que é aí que a gente tem um outro grau da maçonaria, enquanto que a sétima iniciação, o adepto torna-se um mestre maçom da Irmandade de Sírios. Então, essa Irmandade de Sírios que a gente fala é da Grande Fraternidade Branca. Então, nós temos as nossas iniciações planetárias, temos as iniciações sirianas e as cósmicas. E aí cada uma tem uma correspondência no seu próprio plano. Tá? Depois a gente vai desenvolver mais sobre isso. Ou seja, o processo nunca termina. Nunca termina. Sempre é a escala evolutiva, né? Essa escada não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Eu achei interessante hoje, foi ontem, não sei, eu estava conversando com a Maria Tereza. Tem alguém aqui que faz parte do outro grupo da Maria Tereza estudando esse livro? Ah, então ela comentou, Sônia, que ela achou muito interessante na hora que, quando chega um determinado momento, que o buscador não sabe o que fazer. Então é só botar o pé que a escada aparece. Então basta ter a coragem de andar que o caminho se apresentará na nossa frente. Né? Então eu também achei bem interessante essa analogia que foi feita no outro estudo. Ok? Podemos seguir? Quem lê, por favor? Eu agora já não tenho muitas manchas em cima, já posso ler. Aham. Portanto, unificação, resultado da iniciação. Um ponto que devemos captar é que cada iniciação sucessiva impulsiona uma unificação mais completa da personalidade com o ego e, em níveis ainda mais elevados, com a mônada. Toda a evolução do espírito humano é uma unificação progressiva.
Na unificação do ego com a personalidade está oculto o mistério da doutrina cristã da redenção. Uma unificação acontece no momento da individualização, quando o homem se torna uma entidade consciente e racional, em contraste com os animais. À medida que a evolução segue o seu curso, ocorrem sucessivas unificações. A unificação em todos os níveis, emocional, intuicional, espiritual e divina, consiste numa atuação com continuidade de consciência. Portanto, nós estamos no caminho a tentar fazer com que a expansão se dê na consciência em que vivemos. E isto é o que está aqui escrito, é praticamente isso, não é? Porque à medida que nós vamos expandindo ou penetrando num espaço mais abrangente da consciência, nós vamos começando a fazer esta unificação entre os níveis, a personalidade, a alma e a mónada. E eu acho que é isso que nos está aqui a falar. Alguém E se mais estivermos gostaria de acordados, comentar? temos continuidade de consciência. Aham. Então, aqui, basicamente, nos está mostrando esse parágrafo, esse conteúdo, que é a apresentação do Antakarana. Então, as duas pontes do Antakarana sendo construídas. Faz a unificação do corpo, da personalidade, física, emocional, mental, ancora, então, na alma. Aí, o primeiro braço do Antakarana, né? Nós temos, então, dentro da alma, o átomo permanente do corpo físico e do emocional, dentro da alma. Então, a gente fez o primeiro braço do Antakarana. Depois que fizemos essa unificação com a alma, então nós vamos construir a ponte para fazer a unificação com a mônada, através da tríade espiritual, que é o átomo permanente manásico, átomo permanente búdico e átomo permanente átmico, que é o veículo de manifestação da mônada. Então, é o que a Anabela falou, é a expansão total da consciência. Ok? Eu queria aqui, ó, na unificação do ego com a personalidade está oculto o mistério da doutrina cristã da redenção. Pode trazer uma luz aí nessa frase? Aí, que acontece nesse momento? O processo de redenção. Então, aí nós estamos falando de quarta para quinta iniciação, né? Então, o Cristo já assumiu o caminho do processo redentor, que é o propósito do Senhor Sanata Kumara. O nosso planeta foi criado para a redenção, para redimir tudo aquilo que não está de acordo com o plano divino. Basta dizer que quando os enviados da capela, o planeta recebe todos aqueles egos que não cumpriram o seu propósito dentro da época do seu local de desenvolvimento. Entendi. Não sei se respondi isso. Eu acho que, pelo que eu entendo, essa unificação do ego com a personalidade, o mistério da doutrina cristã da redenção, porque quando Cristo veio e passou por todo aquele processo aqui na Terra, né? Quando ele teve a ascensão dele, ele fez a redenção segundo o que eu já captei da religião cristã. Ele veio para fazer a redenção da humanidade, que fala, né, que ele morreu por nós, para nos livrar ou salvar dos nossos pecados. Então, eu acho que é por isso que você está falando da redenção aí, dentro do que a gente está estudando agora, e essa redenção cristã, é, que eu acho que é essa associação
Talvez a Sônia pudesse clarear melhor isso. Não, o que você falou está correto, sim, aqui que eu entendo, Edith. O que eu posso aqui ampliar é que esse processo de redenção é realmente isso, elevar o homem outra vez à consciência de que ele é filho de Deus. Uhum, Que eu entendo que é muito o processo que nos traz o pensamento semente de peixes, que é o voltar à casa do Pai. Ao uhum, voltar à casa do Pai, eu encontro redenção. E quando eu me reconecto conscientemente com a fonte, eu passo por esse processo de redenção, que foi o que o Cristo veio fazer para nos ensinar há 2000 anos atrás, e que agora se prepara uhum. para dar mais um up nessa experiência da humanidade. Sim. Né? Essa E redenção sim, significa o resgate da consciência de quem nós somos e não de quem nós estamos. sim. Passamos por a Exatamente. roda toda de evolução, de consciência, e voltamos à fonte, voltamos à casa do Pai. Ou Então, eu seja, redimir a gostaria, matéria através da luz da matéria alma, não lúcida, é? Sim, sim. Através da, sim, tornar a matéria lúcida, né? tornar a Através matéria da consciência lúcida. crística, né? Uhum. Aham. Então, assim, o que eu gostaria que vocês é, pensassem um pouquinho além daquilo que eu falei. O propósito de Sanata Kumara é o propósito de redenção planetária, tá? E que essa experiência que o Cristo vivenciou é exatamente como foi falado pelo Edith e pela Sônia, que ele alcançou, então, ou realizou o primeiro braço do Antacarana de comunicação com o ego e depois com a Mônada. Como vem na Bíblia, creio, ninguém chega ao Pai, sem ser Senão, através do Filho, não é? Que é o senão aspecto atra- amor. Exatamente. É, Ninguém chegou ao exatamente. Pai senão através de mim. Sim, Isso. É lindo, né? Depois que a gente consegue é. fazer as correlações, tudo falado e a gente não sabia nada disso. Uhum. Mais alguma coisa? Ah, Ainda Tem estamos que, Então, na pergun- jardim da infância nesses assuntos, por isso que não entendíamos nada. tem que, tem que perguntar para a é, Sueli. Sueli, ficou claro para você, Sueli? Bastante gratidão pelos 3 comentários aí, bastante importante. Clareou sim. Ah, ótimo. Obrigada. Então, podemos passar, né? Lemos mais um. Como é que é a Temos- meditação? Quanto Você tempo? vai fazer, Edith, a meditação? aham. Um quarto de Pode hora? ser uma, Ok. pode ser Hein? uma aqui que eu escolhi, né? Pode. Uns 10 minutos para meditação, tá bom para o seu? Como é que é? Qual que você Tá, prefere? tá Ou ótimo, tá 15 minutos? ótimo. Não, 15 é muito. Ela é bem Ué, pequenininha. Então Então vamos ainda então seguir. temos vamos lá. tempo. É, Quanto tempo é agora? Eu estou sem relógio, são 22, aqui são 22h09, portanto, 9 temos tempo. nós 20. temos 20 minutos Não, para terminar. Tem mais 10 22 minutos. e 9. 22h10. Temos 10 aqui são. minutos ainda. Vamos sa- lá. Não, então, nós vamos continuar o estudo, Sim, né? sim, Uhum. sim. Isso. Uhum. Quem gostaria de ler, por favor? Eu posso ler esse slide. Obrigada. Unificação, resultado da iniciação. Em todos os casos, é precedida de uma combustão por meio do fogo interno e pela destruição, por meio do sacrifício, de todo elemento separatista. O acesso à unidade faz-se pela destruição do inferior e de tudo o que forma uma barreira. Tomemos, por exemplo, a trama que separa os corpos etérico e emocional. Quando o fogo interno queima esta trama, passa a existir uma contínua comunicação entre os corpos da personalidade, e os 3 veículos atuam como um só. Temos uma situação semelhante nos níveis superiores, embora o paralelismo não possa ser levado muito longe.
A intuição corresponde ao emocional e aos 4 níveis superiores do plano mental ao plano etérico. Na destruição do corpo causal, por ocasião da 4ª iniciação, chamada simbolicamente de crucificação, temos um processo análogo ao da combustão da trama, que leva à unificação dos corpos da personalidade. A desintegração, que é parte da iniciação do Arhat, resulta na unidade entre o ego e a mônada, expressando-se na tríade. É a unificação perfeita. É o retorno à casa do Pai numa primeira instância. Bom, aqui eu mesmo que agora pode ajudar um pouquinho mais com a questão dos fogos aí. Como é que eles atuam nesse processo de romper, né, de consumir as tramas que separam os vários corpos. Aqui eu mesmo não tenho ainda muita compreensão. Bom, então, só relembrando aqui que a gente tem 3 fogos, né? Evidentemente que são as divisões do aspecto primeiro raio, sendo que o fogo fricativo é o fogo que está no físico. O fogo solar é o fogo que está da alma. E o fogo elétrico é o fogo que é o fogo do espírito. Agora, tudo é fogo. A gente já sabia que a HPB, na DS, ela fala, né? Deus é um fogo consumidor. Mas o que acontecia? E que às vezes acontece até conosco mesmo, ficar com medo do fogo. Evidentemente que não é isso. Porque quando o fogo vai se manifestar na sua pureza, ele vai queimar aquilo que não é mais necessário, tá? Então, por exemplo, o que está falando aqui, quando rompe essa barreira do etérico com o físico, então é através desse fogo fricativo e então você pode fazer a conexão dos 3 corpos da personalidade, né? Então você consegue fazer essa unificação e esses veículos então vão atuar como um só, que corresponde à personalidade, né? Agora, esse paralelismo que está falando aqui seria já no plano de alma, né, e mônada. A relação da crucificação, que é a 4ª iniciação. O corpo causal, então, é destruído, né? Então, aquela conexão que era feita anteriormente, ele é destruído pelo fogo, no caso seria o fogo solar, acredito eu, e então entra em comunicação já com a mônada. Correto? Deu mais ou menos para entender? Porque é um pouco mais complicado, né? Vocês entenderam ou não foi muito clara? Não, aqui acho que cabe Alguém para quer? cada um de nós uma ampliação de reflexão do que Uhum, entendemos por fogo, no sentido comum, sim, porque é esse fogo de que falam os ensinamentos. exatamente. O fogo é a presença do espírito, né? E o espírito ele como diz, vai abaixando, alcança a alma e alcança a personalidade. São fogos, é, são fragmentos do fogo elétrico, né? Esse ensinamento que já está na DS há muito tempo. E no fogo cósmico também a gente estuda um pouco sobre isso. Recordando, Aurora, que Ah, a cada iniciação, mais fogo aumenta e maior intensidade é o fogo, mais fogo nos é sim, dado, ou seja, mais ex- responsabilidade nos é dada. exatamente, exatamente. E as coisas que não devem ser mantidas são retiradas, são Sim, queimadas, né? Entre são aspas. destruídas. É, Então, posso pôr uma questão? Nós, pode. quando falamos dos corpos da personalidade, nós dissemos que são 3 corpos. 2 deles
3 corpos, mas eles são 4. É o corpo etérico físico, né? Que já é só um, o Pois é, corpo então conta emocional só como um. e o corpo mental. Neste corpo, que já é só um, já se deu a queima da trama entre um e o outro para haver unificação. Depende do grau da pessoa. Se for um homem comum, pode ser que não tenha feito ainda essa queima da teia. Então E se ela ainda tem romper 4 corpos. Se esse ser ainda não fez a tal queima, tem ele é um 4 corpos. quaternário inferior. Exatamente, exatamente. Portanto, no fundo, nós já estamos a vivenciar uma experiência em que já houve um fogo que queimou a trama e que unificou 2 corpos, o etérico e o Sim, físico. E nós estamos a sim, trabalhar para unificar os outros 2, para que exatamente. a alma se expresse na sua Exatamente. totalidade. E se Agora essa tela pergunto eu, for rompida antes da, como existem muitas escolas de subida de Kundalini, se essa teia queimar antes da época adequada, a pessoa vai à loucura. Por isso o risco de trabalhar com os chakras quando não está se cumprindo um propósito de Deus. uma pergunta um bocado tontinha. Ah, aquela aura que aparece, nos Os santos. santos e nas pessoas iluminadas poderá querer dizer ou é equivalente a esse corpo etérico que já foi fundido com o físico? Também poderá querer Partes, mostrar isso ou não? Pergunto eu. eu acredito que Aquele parte sim, campo, né? Sim, a aura mesmo. Do Santos, mas aí no Santos eu já acho que já é a aura do reflexo das energias da alma e da própria mônada. Mónada. Também o etérico está lá. Ok. Beleza. É que Mais também eu me alguma dúvida? reporto ao episódio de Pentecostes, em que os Ah, apóstolos receberam então, o Espírito Santo em forma de chamas, né, de línguas de Uhum. fogo. Línguas de fogo. ah. Deus é um fogo consumidor, não esqueçamos. E a Ou partir seja, dessa experiência, os apóstolos, entre aspas, perderam o medo e saíram às ruas para fazer a tarefa deles. Uhum. ou Isso seja, mesmo. a destruição do físico denso para o outro patamar. Alguma outra dúvida, gente, que a gente poderia conversar? Então, eu acho que já, se não tiver nenhuma dúvida, a gente já pode começar a meditação, né? 18, 19. Ok, então vamos lá. Dê-me só um segundinho. Ok. Eu tenho que ir aqui. Vamos lá, então, nos Só um minutinho, gente. colocando. A Anabela está preparando uma esquina. Ouve-se a música? Sim, Sim, Então vá. Se estiver alto, eu acho que tá. Pode abaixar um pouquinho. posso. tá bom, gente. Então, tá bom. Então, vamos lá, fechando os olhos, colocando-nos numa posição confortável, com a coluna ereta, porém sem nenhuma tensão, trazendo a nossa atenção para aqui e agora. Apaziguando as energias do corpo físico, serenando as nossas emoções e elevando o nosso pensamento para o mundo do espírito.
prestando atenção na nossa respiração, para que ela esteja calma e profunda. Preste atenção no ar entrando pelas suas narinas e espalhando por todo o seu corpo. Essa respiração calma, cadenciada, vai nos deixando num estado de um relaxamento e uma calma interior cada vez maior. Vamos agora imaginar que a nossa mente é um espaço aberto, vasto, expansivo e sem fronteiras. Pense em seus pensamentos, sentimentos, expectativas e medos como nuvens que se formam e depois desaparecem nesse vasto espaço aberto. Perceba que todos os pensamentos e todas as emoções são insubstanciais, como as nuvens. Imagine que eles vão surgindo um por um e desaparecendo na amplidão ilimitada de sua mente. Com essa amplidão e vastidão de sua mente, vamos fazer algumas afirmações que resumem a nossa existência nesse planeta. Divino Criador, hoje me vejo como reflexo da tua grandeza, uma centelha sagrada pulsando com a tua energia infinita. Sou guiada pela tua sabedoria que ilumina meu caminho, fortalecida pela tua proteção que afasta toda negatividade e preenchida pelo teu amor que transborda em cada batida do meu coração. Eu sou a expressão viva da tua presença na terra, e dentro de mim habita o poder de criar, transformar e manifestar uma vida plena e abundante. Escolho libertar minha essência divina e abraçar com fé e gratidão o propósito que me foi confiado. Minha existência é um canal de luz, evolução e amor. E cada passo que dou reflete o brilho de tua presença em mim. Eu sou e sempre serei parte do todo que tudo é. Namastê. Abrindo os olhos, voltamos ao nosso nível de existência exterior. Namastê, Edith. Namastê.
Um grande Namastê. abraço para todos vocês. Nos encontraremos na Feliz próxima semana. semana. Boa semana. Tchau, Namastê. tchau. Até a Gratidão. Boa próxima. semana. Gratidão. Obrigada.